Olá, queridos, é a Cleidiana do canal Azeite e Vinho. E antes de iniciarmos o assunto do nosso quarto vídeo da nossa série Doutrina Nível 1, vamos relembrar o que já vimos até aqui. No primeiro vídeo, falamos a respeito do Reino de Deus. Explicamos para você que o Reino de Deus é tanto o território que está sob a jurisdição de um rei, como o povo que se submete a um rei. Também, no estudo complementar do vídeo 1, esclarecemos para você o que é a eterna ligação entre a terra e os céus. No vídeo 2, ampliamos um pouco mais a respeito do reino de Deus, trazendo o conceito da justiça divina. E no estudo complementar sobre isso, falamos a respeito da justiça geral, da justiça específica. Justiça geral, aquela que serve para todos nós. Justiça específica, aquela que serve só para mim e para você, ou só para um determinado grupo de pessoas. Também falamos a respeito de como a justiça de Deus opera, propósito, tempo e modo, e também sobre o perigo da concordância coletiva, do consenso ou da tradição. No terceiro vídeo falamos a respeito da santidade e explicamos para você que a santidade está muito ligada ao propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E no estudo complementar, além de reforçarmos esse assunto, trouxemos para você a dinâmica entre justiça, santidade, santificação, juízo e temor do Senhor. E também explicamos no estudo complementar do vídeo 3 o que é a santidade de Deus. E para dar continuidade, sobre esse assunto, hoje nós iremos falar sobre isso aqui, compreendendo a santidade e o pecado, parte 2, mas o assunto em xeque é esse daqui: pecado, definições e conceitos. Então, o que você vai aprender no vídeo de hoje? Você vai aprender o que é o pecado, você vai entender a diferença entre tentação e pecado, você vai saber qual é o útero do pecado, então a gente vai falar sobre cobiça, e você vai descobrir quem é a avó do pecado. E nós iremos tratar hoje para você sobre incredulidade. Então, no final desse vídeo, nós esperamos que você tenha uma visão mais ainda completa do reino de Deus e a sua justiça, compreendendo, fechando o ciclo do assunto de santidade, tratando sobre o seu oposto, que é o pecado. Então, sem mais demora, me acompanhe na leitura. Gênesis 4:7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Só uma regrinha aqui, só um parêntese. Gênesis 4:7 é a primeira vez que a palavra pecado é citada nas Escrituras, certo? Vamos lá, você já conhece o nosso caminho. Significado etimológico de pecado: hebraico, chata, chata, rata, het. Quem fala hebraico aí, por favor, me perdoe se eu pronunciei errado. Desviar do alvo, errar o caminho, falta no sentido de insuficiente, falha tanto em não suprir as expectativas, algo como ficar aquém do padrão, quanto em não cumprir o estabelecido ou a lei. Então vamos lá: desviar do alvo, errar o caminho, falta no sentido de insuficiente, falha tanto em não suprir as expectativas, algo como ficar aquém do padrão, quanto em não cumprir o estabelecido ou a lei. Vamos outra língua. Latim: peccare, peccatum. Pisar em falso, perder o passo, passo defeituoso, manquejar, tropeçar, cair e falhar. Outra língua. Grego: hamartia ou amartia, perda da marca. Presta bem atenção nisso. Perda da marca, sair da rota, falhar no desempenho, culpa e etc. Vamos lá, continuidade. Significado conceituais de pecado e pecador. Tendo por base as palavras que vimos anteriormente, podemos conceituar pecado e pecador das seguintes maneiras. Primeira: pecado é viver fora, desviado do caminho, ou vivê-lo de forma insuficiente, abaixo do esperado. Segunda: pecado é falhar em cumprir o propósito
ou cumpriu o propósito de maneira manca, defeituosa. Terceiro conceito de pecado. Pecado é não cumprir o que foi estabelecido previamente, é falhar no desempenho. E agora sobre pecador. Pecador, por sua vez, é aquele que perdeu a marca, o selo, a aprovação de, pois está abaixo do padrão. Segundo conceito de pecador, pecador é aquele que nunca viveu o propósito ou caminho, ou que viveu, mas não permaneceu, desviou-se da rota, ok? E terceiro e último conceito de pecador é aquele que foi falho em seu caminho e não desempenhou corretamente as suas funções. Então, o que nós entendemos aqui? Que eu gostei muito do entendimento do grego, que fala que pecado é perder a marca. E aí, por quê? Porque aí a gente lembra que santo é aquele que foi marcado, aquele que foi selado. Então, o pecador é aquele que foi desmarcado, que foi desselado, que perdeu o selo, que perdeu a aprovação. E isso nos lembra muito bem aquele texto de Paulo que diz que nós fomos selados pelo Espírito de Deus, que nós fomos marcados e que nós estamos com o penhor da herança, que é o próprio selo do Espírito Santo. Então isso nos lembra muito bem esse texto, por isso que eu queria que você marcasse bem esse termo, perder a marca, porque aí nos lembra de santo, é aquele que possui a marca, é aquele que possui o selo, é aquele que possui a aprovação de Deus. Só que aí o que a gente percebe também? Que pecado não... E aqui eu quero deixar claro para você que nós estamos trazendo os conceitos para depois explicar a você a viver dentro de uma prática. Porque primeiro você entende o contexto e depois é ensinado a você a viver dentro desse contexto. Então a gente está trazendo o contexto geral de pecado, como nós trouxemos o contexto geral de reino, de santidade e justiça. E agora é de pecado. Então pecado é antes das ações do beber, do fumar, do se prostituir, do roubar, do mentir, tem a ver com propósito, assim como a santidade. O contexto pelo qual você se considera pecador, você é tratado e considerado como pecador, tem a ver com o propósito pelo qual você estava imbuído, e aí você se desviou dele ou não, você corrompeu ele. Você até está dentro do propósito, mas não é como era antes. Não era dentro do selo, você não está você está abaixo do padrão, abaixo das expectativas. Ok? Mas eu quero continuar o assunto com você, por favor, me acompanhe na leitura. Diferença entre tentação e pecado, e isso é muito importante que você entenda hoje. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, próximo texto. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. Já aprendemos que lei é outro termo para justiça e juízo nas Escrituras. Nós vimos isso no vídeo 2, quando tratamos sobre as palavras sinônimas da justiça nas Escrituras. Dessa forma, analisando estes dois textos, compreendemos que pecado é, primeiro ponto, a transgressão, ou seja, infração, violação, descumprimento da justiça. Segundo ponto, a intenção ou o desejo em descumprir a justiça. Eu estou trazendo aqui o conceito de pecado para que a gente possa explicar melhor a respeito de tentação, ok? Vamos continuar. A palavra traduzida por intenção impura no texto acima é a grega epitúmeo, que significa cobiçar, ansiar, girar em torno de algo, desejar constantemente, anelar coisas proibidas e etc. Isto é, não se está falando de um pensamento rápido, mas de uma ideia fixa, de um desejo constante, de um querer forte. Dessa forma, compreendemos que a diferença entre tentação e pecado não está em fazer
ou não o desvio da justiça, mas está em querer ou não se desviar. Aquele que tem intenção impura quer descumprir a justiça. E se não o fez, não foi por falta de querer, mas falta de coragem ou oportunidade. E sobre isso eu quero trazer um entendimento mais ampliado. Geralmente, eu já passei por isso, eu já fui ensinada assim, que tentação é quando você quer fazer, mas você não faz. E pecado é quando você faz, mas não é o que nós lemos em 1 João 3,4 e Mateus 5, 27 e 28. 1 João 3,4 fala sobre o ato em si. Você transgrediu, você violou, você ultrapassou um limite previamente estabelecido. Mas em Mateus 5 já fala sobre intenção impura. Você não fez, mas você quer fazer. Aí, não, mas então, se isso já é pecado, se o querer fazer e o não fazer já é pecado, então o que é a tentação? Eu vou trazer um exemplo de um filme que eu vi há algum tempo atrás, um filme de origem asiática, que era assim, a história era um cara psicopata e ele tinha mania de brincar com o psicológico da família toda. Então ele pegava um exemplo, ele pegou a filha de um cara e aí ele mandou a mensagem para esse cara dizendo que tinha sequestrado a filha dele e que ele deveria escolher um companheiro para ajudar ele a procurar o esconderijo da filha. Então tinha 3 pessoas envolvidas, o pai, a filha e o amigo que ia ajudar o pai a procurar a sua filha. Nesse período, o psicopata, ele dava um tempo limite para o cara conseguir localizar a sua filha. Se ele conseguisse localizar a sua filha, então o jogo acabou, beleza. Se ele não conseguisse localizar a sua filha, então o cara tinha que matar o amigo dele. E aí o cara, as regras do jogo assim, o cara não podia se matar, porque se ele se matasse, o cara ia matar a filha e depois ia perseguir ele para matar o amigo dele. Entende? E o cara também não teria como encontrar com o psicopata. Então o jogo, né, esse filme rodava todo nessa tensão, aonde uma pessoa era forçada pelas circunstâncias e por um inimigo a fazer o que não queria. Teve uma história em que o cara não conseguiu achar o esconderijo da filha e aí ele teve que matar o seu amigo. E aí o cara libertou a filha realmente, porque era um psicopata honesto, vamos dizer assim. Então o cara acabou libertando a filha, porque a regra é assim, se você matar o seu amigo, sua filha não morre, mas se você não matar o seu amigo, eu mato a sua filha, depois mato o seu amigo, você não pode se matar. E aí por que eu estou trazendo esse conceito? Para explicar para você que a verdadeira tentação, ela vai gerar dentro de você uma angústia. O cara com intenção impura, ele não fez, não é porque ele não quer fazer, é porque ele não teve coragem ou oportunidade. Se você quer, essa é a primeira característica. Uma tentação, ela é caracterizada por angústia. Você se sente violado, você se sente sufocado, você se sente oprimido. É a mesma, eu dou sempre um exemplo muito particular que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava passando por uma questão de problemas financeiros e eu ouvi claramente do Senhor que eu não deveria procurar fazer empréstimo. Só que aí o que aconteceu? Qual foi a minha tentação? Eu não queria fazer empréstimo, não havia no meu coração um desejo de desobedecer a Deus. Só que aí começou a acontecer coisas dentro de casa, certo? Quebrava isso, filho doente de um lado, aquela coisa que você entende. E aí começou a gerente do banco, que nunca me liga, começou a me ligar dizendo que tinha um ótimo, um baita de um empréstimo para fazer. Ou seja, não havia nenhum desejo no meu coração para desobedecer a Deus. Eu realmente não queria fazer aquele empréstimo. Mas estavam acontecendo circunstâncias externas que estavam angustiando a minha alma, me forçando a querer fazer, a fazer algo que eu não queria fazer. Um outro exemplo de tentação, Jesus, lá no Getsemane, ele não queria desobedecer o Pai. Mas o que ele disse? A minha alma está angustiada
até a morte. A tentação é como se alguém estivesse te assediando. Eu vou usar essa palavra porque depois a gente vai usar um texto que tem ela e você vai entender melhor. E um assédio, querido, você se sente violado. Por quê? Porque a pessoa está invadindo seu espaço pessoal, forçando, impondo uma opinião, uma realidade, ou impondo a sua presença, e você não quer isso. É muito diferente do intenção impura. O intenção impura, você quer isso. Você só não fez por uma questão de coragem ou falta de oportunidade, mas a sua mente pensa nisso o tempo todo. Você anseia por isso, você cobiça isso. O que está sofrendo tentação, não. Ele está pedindo força porque ele não quer fazer. Ele não quer sofrer, ele não quer gerar todas as consequências nocivas em fugir da justiça, em fugir do limite que Deus estabeleceu. Será que ficou claro? Então, queridos, eu quero continuar com você na leitura, porque a gente ainda tem mais coisas para falar a respeito de pecado. Me acompanhe? Cobiça, o útero do pecado. Começamos no slide anterior, vamos para este. Tiago 1, 13, 18 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, grave bem essa parte que eu vou ler agora. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Continuemos. A palavra para a cobiça neste texto é a mesma que estudamos em Mateus 5, epitúmeo, que, como vimos anteriormente, significa cobiçar, ansiar, girar em torno de algo, né? Girar em torno de algo, estar constantemente pensando naquilo, desejar constantemente, anelar coisas proibidas e etc. Deste significado, extraímos o seguinte conceito para a cobiça. Cobiça é quando ansiamos ou desejamos ardentemente em ser alguém que não fomos projetados para ser, em ter o que não nos pertence e viver uma vida que nunca foi, não é e nunca será a nossa. Lembra lá, justiça geral, não cobiçarás? E aí você vê a relação do que você não deve cobiçar. Você não deve cobiçar a mulher do teu próximo, o bem dele, a vida dele, o sucesso dele. Você não deve cobiçar nada que não é teu. Por isso, baseado neste texto e também em Êxodo 20, é que nós extraímos esse conceito para a cobiça. Vamos continuar. A cobiça desvia, a cobiça corrompe. Uma pessoa presa pela cobiça irá errar o alvo, seja desviando-se do caminho ou corrompendo o mesmo. Uma pessoa presa pela cobiça, ela vai se desviar e corromper. Como nós lemos no texto de Tiago, a cobiça é que dá luz ao pecado. Como eu consigo me desviar do caminho? Como eu consigo deixar de ser quem eu sou? Porque você começa a ansiar, viver e ser algo que não tem nada a ver com o que Deus estabeleceu para você. Perceba que a primeira vez que nós falamos sobre que as escrituras falam sobre Gênesis 4 e 7, está falando sobre isso, sobre Caim. Caim sentiu inveja, sentiu cobiça, né? Que cobiça, se inveja não for o mesmo significado de cobiça, é fruto, é cria de cobiça, né? Inveja, ciúme, tudo é cria de cobiça, certo? Pelo seu irmão Abel. Na cabeça de Caim,
se ele acabasse com Abel, ele poderia ser aceito pelo Senhor, porque para Caim, o problema de ele não ser aceito por Deus não tinha nada a ver com a conduta dele, apesar de Deus ter dito isso. Se procederes bens, não serias aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, ou seja, você está desejando matar o seu irmão, mas isso vai trazer consequências ruins para você. Mas você tem a capacidade de dominar, de matar este desejo. Você tem a capacidade de matar. Você está desejando ardentemente acabar com a vida do seu irmão, achando que é ele quem atrapalha você. E geralmente uma pessoa com cobiça, ela começa a criar inimigos. Ela começa a achar que aquela pessoa está atrapalhando ela de viver a vida que ela foi planejada para viver, quando na realidade é ela que está, ao invés de olhar para a sua própria vida, para a sua própria identidade, para crescer como pessoa, essa pessoa então ela começa, caiu alguma coisa ali. Essa pessoa então ela começa a desejar a vida do outro. Ela é aquele negócio, como eu costumo dizer, de ficar com ciúme da glória e do brilho do seu irmão. E aí você fica desconfortável com a existência dele. E é por isso que João nos alerta que aquele que odeia o seu irmão já é assassino. Por quê? Porque no seu coração você já criou uma realidade, a única forma de você ser feliz é se aquela pessoa não existisse. Então a cobiça, quando você começa a ansiar por ser quem você não é e nunca será, e ansiar em ter ou viver uma vida que não lhe pertence, você começa ou desviando-se do caminho ou corrompendo-se dentro do caminho. Há um exemplo de uma pessoa que se corrompeu dentro do seu caminho. As escrituras têm um monte de exemplo disso. Nós podemos falar de Saul. Saul era um rei corrompido. Podemos falar de Eli. Eli era um sacerdote, ele não deixou de ser sacerdote, mas ele estava corrompido. E tantos outros homens e mulheres que nas escrituras e fora das escrituras, porque Deus ainda está vivo e nós ainda nos relacionamos com eles, e as pessoas ainda têm histórias e vida com Deus, que nós percebemos que ou a pessoa deixou de ser quem ela foi chamada para ser, ou ela até está sendo, mas agora não é mais a mesma coisa. Ela se levou pela cobiça e a cobiça ou a desviou ou a corrompeu. Lembre-se, se você não quer viver em pecado, você tem que matar toda a cobiça dentro do seu coração. Porque quando você vive dentro de um ambiente de cobiça, você vai se desviar do objetivo que Deus tem para você, ou você vai corromper esse objetivo. Vamos continuar a nossa leitura. A incredulidade é o escudo de todo pecado. William Jenke, pastor inglês do século 17. Eu não lembro mais qual foi a pregação que William Jenke falou sobre isso, mas ele ministrou para nós, né? Se você quiser saber, o William Jenke foi um grande pregador do passado, e ele disse que a incredulidade é o escudo de todo pecado. Vamos continuar? Incredulidade, mãe da cobiça e avó do pecado, parte 1. Vamos continuar lendo o texto. João 16, 7, 9 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Próximo texto. Incredulidade literalmente significa próprio do que não crê, ou atitude de quem não acredita. Entretanto, é importante, esse significado, querido, é no latim, mas se você ler o grego e o hebraico, o conceito é o mesmo, ok? Vamos voltar. Entretanto, é importante que você entenda que o crer, melhor dizendo, a fé, nunca esteve fundamentada a uma mera visão positiva das coisas ou pessoas. Ou seja, esperar pelo melhor da situação ou de cada um, mas sempre esteve relacionado à confiança. Por isso ela é uma certeza, uma convicção. Fé é confiar e confiar é crer. A palavra confiança em latim significa literalmente crer junto ou crer muito. Crente, então, é alguém que está confiante, melhor dizendo, plenamente convencido, totalmente certo a respeito de algo ou alguém. Esta plenitude ou certeza é o parâmetro pelo qual o crente avalia algo como certo
correto, ou alguém como verdadeiro. Então, quando uma pessoa tem certeza, essa plenitude de convencimento, é o que vai fazer com que você acredite que isso é certo ou correto, ou que aquela pessoa é sincera ou verdadeira. Porque você está crendo muito, ou você está crendo junto, você está concordando com essa pessoa, ok? Vamos continuar. Diante disso, entendemos que o incrédulo não é meramente uma pessoa pessimista, que não consegue ver ou esperar por dias melhores, mas alguém que não confia, que não está plenamente convencido a respeito de algo ou alguém. No texto acima, Jesus diz que o Consolador convenceria as pessoas do pecado. E de que maneira isso ocorreria? Mostrando a elas a sua incredulidade nele. Nós sabemos que Jesus era o enviado de Deus. João 3,34, 6,29, 7,29, etc. E não somente isso, ele era o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1,23. Por isso, não crer em Jesus é o mesmo que não crer em Deus. Dentro do contexto que estamos abordando, é correto afirmar que o incrédulo não é alguém que não crê em nada, pois tal pessoa não existe, mas alguém cujas convicções não estão certas, pois estão fundamentadas na verdade em Deus. Pois não estão fundamentadas na verdade em Deus. Diante disso, conseguimos compreender melhor o próximo texto. Vamos dar continuidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Neste texto, lemos que a fé, ou seja, a confiança, é necessária para agradar a Deus. Mas de que maneira essa fé, a confiança se revela? Primeiro, crendo que ele existe. Segundo, crendo que ele recompensa os que o buscam. Quando ensinamos sobre fé, e você vai aprender isso também futuramente, dizemos às pessoas que a fé é um fundamento sobre dois fundamentos. Ou seja, que a verdadeira fé se revela na manifestação de dois pilares. A crença na existência em Deus e a crença na intervenção e reconhecimento e interação de Deus. Um crente em Deus, aquele que tem fé em Deus, não apenas crer que ele é real, e é isso que eu quero que você compreenda. Quando nós estamos tratando da existência de Deus, nós estamos falando sobre aquele conceito, aquela ideia plena que você tem de que Deus é real, de que ele existe de verdade. Como também está plenamente convencido da sua atuação. Por que atuação? Porque ele recompensa os que o buscam. Então, ou seja, ele dá uma resposta à sua busca. Ele está ainda atuando, ele está ainda intervindo, ele ainda está agindo na sua vida e na minha vida também. Vamos continuar. Dessa forma, compreendemos que a incredulidade se manifesta tanto na não crença da existência de Deus, quanto na não crença da sua atuação. O incrédulo é alguém que estruturou a sua vida na convicção de que Deus não é real, ou mesmo que seja real, não é mais atuante. Outra forma que explicamos sobre incredulidade é esta: o incrédulo é alguém que não acredita nem na importância e nem na relevância de Deus. Quando alguém estrutura sua vida numa visão de que Deus não é importante, ou seja, não existe, ou mesmo que seja importante, não é mais relevante, atuação, interação, recompensa, essa pessoa abre as portas para a cobiça. Como temos mostrado nos estudos anteriores, Deus é o Rei Criador. E isso significa que apenas nele saberemos quem somos, qual é o nosso propósito, ou seja, qual vida deveríamos ter e como esta vida deveria ser vivida. Sem Deus, então seremos quem não fomos chamados para ser e viveremos uma vida que não é nossa. E além disso, a incredulidade fará com que nós venhamos a rejeitar ao ponto de lutar contra
com qualquer proposta divina que seja diferente daquela que escolhemos para nós mesmos. Essa luta ou anseio em permanecer numa proposta diferente da de Deus é a raiz da cobiça, e é a cobiça que gera o pecado. Então, o que eu quero trazer para você agora? Nós vimos que a cobiça, que é o anseio em viver uma identidade e um propósito que não é o seu, ele tem também uma raiz que é a incredulidade. A incredulidade, ela é assim como a fé é fundamentada em 2 pilares, eu creio que Deus existe e eu creio que Deus continua atuando, que Ele recompensa os que o buscam, ou seja, que eu não vou perder tempo em buscar a Deus. Então, quando eu creio que Deus existe, quando eu creio que Ele permanece atuante, eu sou um crente em Deus, eu sou alguém que tem fé. Quando uma pessoa, e nós encontramos esses 2 tipos de incrédulos no mundo. Nós encontramos pessoas que não creem na existência de Deus, então para elas Deus não é importante, porque Ele não existe. E nós cremos também em pessoas que até creem na existência de Deus, mas não creem na atuação de Deus. Então para elas Deus não é mais relevante. E aí eu vou dar uma frase dentro da teologia coaching, que é muito conhecida hoje em dia, né? Que a teologia sempre tem ramificações e agora está na época do coaching. Eu vou usar essa frase para você entender como alguém pode crer em Deus e ainda assim continuar sendo incrédulo. Lembre-se dessa frase: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Uma pessoa que tem essa visão da vida, ela ainda acredita na existência de Deus, mas ela não acredita mais na atuação de Deus. Por isso que apesar de ela orar como se tudo dependesse de Deus, ela ainda vai agir, vai trabalhar como se tudo dependesse dela mesma. Por quê? Porque Deus é importante, mas não é mais relevante. E talvez essa irrelevância de Deus seja porque ela foi ensinada que agora Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele a criou e agora é a vez dela de fazer alguma coisa para Deus. Então ela não tem aquele conceito bíblico de cooperador de Deus, ou seja, quando você opera em conjunto com Deus, certo? Uma pessoa que tem a incredulidade fundamentada na atuação de Deus, a oração dela serve para 2 coisas apenas: ou apenas para cumprir o mandamento, todo crente tem que orar, ou ela serve para desabafar, tá toda carregada, tá atribulada, então ela pega e foi ensinada que oração é falar com Deus, mas não, eu vou ensinar isso para vocês: oração é buscar a Deus, e você busca, fala e escuta, é uma interação com Deus. E aí então quem ora como se tudo dependesse de Deus, mas trabalha como se tudo dependesse de você, ele também corrompe até o propósito da oração, porque ele começa a tratar a oração apenas como uma via de mão única. Ele fala, desabafa com Deus, aí depois que ele se sente aliviado, que botou tudo para fora, ele se levanta e faz as coisas do jeito que ele julgar melhor. E a incredulidade, certo? Porque quando Deus não está em evidência, quando Deus não está no centro da nossa vida, nós vamos criar um propósito diferente daquele que Ele estabeleceu para nós. Por isso que a incredulidade é a mãe da cobiça e a avó do pecado. E aí por ser um propósito e uma identidade diferente daquela que foi proposta para você, você começa a trabalhar em cima dela e deseja ardentemente ser aquilo. E aí você se desvia ou se corrompe. E aí o problema é quando você se depara com a vontade de Deus, que alguém te fala, que alguém testemunha que Deus tem um plano na sua vida, e aí você continua, você tem 2 escolhas: ou você se arrepende e se submete ao reino de Deus, ou você fica lutando direto com a vontade de Deus. E aí alguém pode dizer assim: não, Cleide, mas eu não luto contra a vontade de Deus. Talvez você não luta contra as gerais, a vontade geral de Deus: você não mata, você não rouba, você não cobiça em termos gerais, mas as específicas, aquela que serve para você, aquela visão diretiva, aquela vontade diretiva de Deus, você está obedecendo? Porque pecado tem... Às vezes nós não... E eu como costumo ensinar para os discípulos, nós não tropeçamos nas pedras grandes. Às vezes tu não está matando, não está roubando, não está se prostituindo, mas as
específicas, a vontade diretiva de Deus, o propósito diretivo de Deus, tu não está cumprindo. Você está tropeçando na pedra pequena, naquela pedra que é só a tua pedra, vamos botar assim. Então hoje eu quis deixar esse entendimento para vocês a respeito de pecado, explicando a estrutura e a incredulidade do pecado, né? A estrutura do pecado é incredulidade. A incredulidade vai gerar a cobiça. Por você não colocar Deus como importante e relevante, você vai criar uma identidade própria e você vai caminhar num propósito próprio. E isso vai te desviar ou vai até te manter, mas vai te corromper. E para finalizar, eu quero que vocês fiquem comigo com Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma proposta de Deus para mim e para a sua vida. E se você abandonar o pecado que tenazmente, sem trégua, sem pausa, te assedia, procura te corromper, sabe? O inimigo tá lá querendo fazer, e eu digo sempre, né? O inimigo nem sempre vem como um inimigo, ele vem como um falso amigo também. E às vezes é mais fácil você resistir quando o inimigo, quando Satanás vem como um leão, do que como ele vem como um amigo, né? É mais fácil resistir às ameaças do inimigo do que às seduções do inimigo. Então hoje o que eu quero deixar isso para meditar você, querido. Depois desse vídeo, nós também estaremos postando um outro vídeo, trazendo o esclarecimento dos próximos passos dessa série A Doutrina, como também sobre outros assuntos, porque agora eu sempre farei um vídeo separado quando eu tiver que conversar outros assuntos para vocês, para não deixar o vídeo muito longo. E era isso, Deus abençoe você. E no estudo complementar você vai aprender o que é carnalidade, para reforçar ainda mais para você esse entendimento sobre pecado. Deus abençoe você.